Olá, boa noite. Eu sou Almir Policarpo, esse é o nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia, e nós estamos trazendo aqui toda semana um estudo, uma reflexão sobre o tema o que aprendemos com a pandemia. E o que me coube para essa semana aqui é trazer a questão das relações familiares. E o que a gente está usando de suporte para esse nosso estudo é a questão 298 do Livro dos Espíritos. Então esse é um tema muito interessante porque a gente sempre trata das relações familiares como uma das partes mais sensíveis das relações humanas, né? Como é que é? A parte sensível a todos nós, essa relação familiar. Essa questão que nos traz o Livro dos Espíritos, nós usamos aqui para reflexão, ela traz a questão da relação familiar muito focada no casal, naquilo que da relação a dois, ela fala de alma gêmea, a gente até vai ler isso aqui um pouquinho mais para frente, essa questão e a resposta um pouquinho mais para frente. Mas a gente tem que pensar nas relações familiares, além do casal, também para as relações que nós temos aí todos, importantes com todos os demais familiares. Afinal, a gente está aí encarnado, recebemos aqui a família que necessitamos, né? Não é a família que merecemos, muitas pessoas falam, tudo que nós recebemos na nossa encarnação é aquilo que nós merecemos. Não, a gente sempre merece o melhor, nós somos filhos de Deus, nós temos aí todas as nossas necessidades e tenho certeza que Deus diz que cada um de nós merece o melhor. Mas, como nós estamos em aperfeiçoamento, em crescimento e transformação do nosso espírito, nós recebemos a cada encarnação aquilo que nós necessitamos. Necessitamos para quê? Para fortalecer, para nos transformarmos, para mudarmos aí os nossos vícios, defeitos e aprimorarmos aquilo que nós temos de bom. Então, essa questão aqui que fala das questões, o tema de hoje que fala das relações familiares, fala dessa necessidade. As relações familiares são muito importantes na vida de cada um de nós, na nossa transformação como espírito. Então, vamos tentar aqui traçar essa reflexão a partir da questão 298 do Livro dos Espíritos, que diz: as almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e a cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? E os Espíritos respondem: não há união familiar e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a felicidade. Então essa é a visão que nos dão os espíritos sobre essa relação a dois. Quer dizer, não existe aquela crença que a gente tem aqui nessa nossa visão material da alma gêmea, né? Nós nascemos, nós vamos constituir um casal que vai viver feliz para sempre, criar uma família com filhos igual àquela situação feliz de propaganda de margarina. Isso não existe. A gente está aqui e a gente sabe que dentro das nossas relações familiares nós teremos relações amistosas, relações controvertidas, e é isso mesmo. A gente vem aqui para aprender. A gente vem para transformar, então, por vezes, somos recebidos ou recebemos em nossa família como espíritos rebeldes. Nós podemos ser muito diferentes se olharmos aí a nossa trajetória, dentro de cada um das nossas relações familiares, a gente vai ver que somos normalmente a mesma família, vários irmãos, criados da mesma forma, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, pelos mesmos avós, muitas vezes frequentando as mesmas escolas, e somos espíritos todos diferentes. Então, essa é a beleza dessa relação familiar. Então, a gente já descobriu que essa questão romantizada aí dessa união das almas gêmeas que vão viver felizes para sempre não existe, Isso não existe. Todos nós estamos aqui em aprendizado, nós estamos ainda numa situação bem inferior, em relação ao crescimento espiritual, e todos nós temos falhas e dificuldades, por mais harmoniosa que seja a nossa relação familiar. Então, a gente tem que tratar com isso, o importante é a gente tratar com isso. Essa dificuldade, essas diferenças,
E nesse sentido, a pandemia trouxe para a gente um aprendizado muito grande, porque às vezes nos acomodamos, né, temos as pessoas queridas e a gente acaba não ficando muito próximo delas, porque afinal nós vamos ter uma outra oportunidade. Se eu não puder encontrar essa pessoa querida hoje, eu posso ver amanhã, eu posso ver depois, eu posso me ajustar de outra forma. Você tem uma dificuldade com a pessoa com quem eu estou casado, com meu parceiro, com a minha mulher, com meu marido, ou seja, com aquele com quem eu divido aqui boa parte da minha encarnação. Por vezes a gente vai relevando, deixando de lado, né? Não precisamos criar conflitos e vamos levando desse jeito as relações. Isso pode ser bom, você levar uma relação sem muito conflito, ou tentar encontrar uma alternativa em que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento menos conflituoso, buscando de fato harmonia, mas ele precisa ser verdadeiro. Não existe harmonia, não existe felicidade, se não for uma relação verdadeira, se realmente o perdão, o entendimento, a compreensão não for uma coisa realmente compreendida com o espírito e não com a nossa razão. Então, para essas relações familiares, a pandemia acabou trazendo aí uma série de aprendizados, né? Afinal, nós chegamos a uma situação onde passamos ou a estarmos juntos com parte da nossa família, ou só com a sua mulher, o seu marido, ou com sua mulher, seu marido, filhos, mulher, marido, filhos, sogra, sogro, cunhado, enfim. Alguns momentos, né, nós ficamos com o confinamento, resumidos aí a um pequeno grupo familiar. Além de estarmos resumidos nesse pequeno grupo familiar, que tem uma convivência que normalmente passou a ser muito maior do que era normalmente, né, de estar 24 horas por um tempo indefinido juntos, né? Fora isso, a gente também tinha o outro lado do sofrimento. Muitas pessoas queridas, muitos familiares que estavam distantes, com os quais não podíamos nos relacionar, né? Tudo isso a gente sentia principalmente com a impossibilidade de encontrar essas pessoas queridas, não só pela questão de não estarmos encontrando com elas, mas com temor, com todas aquelas dificuldades que estávamos enfrentando, por conta da possibilidade até desses familiares ficarem doentes, se agravarem, né, sofrerem muito nesse processo, ou até mesmo desencarnar. Então, foi um momento muito complicado, mas que fez com que a gente desse valor a várias coisas. Então, a pandemia nos trouxe essa possibilidade de repensar essa questão das relações familiares, porque afinal nos damos conta de que nossas oportunidades não são eternas, não são inúmeras, né? Então cada oportunidade é uma oportunidade que precisa ser exercida, né? A gente perde uma oportunidade hoje, ela vai surgir na semana que vem outra igual, vai surgir, mas assim, a gente perdeu a de hoje, porque se tínhamos a possibilidade de ficar com alguém nessa semana, né, de demonstrar o nosso amor para algum familiar, para alguém nesta semana e não fizemos, por mais que nós tenhamos a possibilidade de fazer novamente na semana que vem, nós poderíamos ter feito 2 manifestações de amor, de carinho, de atenção, de preocupação, e não uma só. Então toda oportunidade é perdida. Não existe ela não é trocada, ela não é transferida, ela não é postergada. Você perdeu a oportunidade, porque você tinha a possibilidade de abraçar alguém querido hoje, eu poderia ter abraçado hoje, se essa oportunidade voltar na semana que vem, eu teria abraçado novamente. Então, não seria... Então, mas o que a pandemia acabou nos trazendo nesse momento era o contrário, né? E se eu não tivesse mais a oportunidade de encontrar com essa pessoa? E se eu não pudesse mais dar aquele abraço? Como é que eu ia cuidar dos abraços perdidos com essa pessoa, da desculpa que nós deixamos de dar para ela por alguma de nossas falhas, ou mesmo da possibilidade de darmos a esses entes queridos a nossa mensagem de compreensão das dificuldades, de entendimento das dificuldades que ele poderia ter tido, até por ter nos trazido alguma dificuldade, por ter nos causado algum problema. Então, as nossas relações vivem disso, de ficarmos nos harmonizando. Não é isso que diz aí a questão, né? Da gente estar buscando harmonia para conseguir encontrar a felicidade. Dentro da família é a oportunidade que a gente tem de fazer esse exercício. Então a gente não pode perder, a gente tem que estar buscando essa harmonia. Se estamos com essa família é porque dela necessitamos. E se dela necessitamos, precisamos fazer o melhor, esforçarmos aí o máximo que a gente pode fazer. Então, a pandemia fez
a gente perceber essa finitude das oportunidades e a nossa necessidade de aproveitar esses momentos familiares, de troca, de aprendizado e de manifestação de amor. Então a gente foi, né, ela teve como efeito a pandemia trazer aqui a nossa possibilidade de valorizar essa companhia dos entes queridos, né, que às vezes por questões do dia a dia, por questões materiais, a gente vai deixando de lado, a gente tem sempre a sensação de que poderemos reparar isso, encontrar novamente, e a gente acaba perdendo essa oportunidade. Então a pandemia falou, olha, não é bem assim. De repente essa pessoa querida, você não pode encontrá-lo nunca mais, ele pode entrar, ser internado, vir a óbito, né, desencarnar, e naquele momento, muitos momentos, sequer você poderia dar o abraço de despedida depois do desencarne, né? Quantas pessoas não puderam nem ver os entes queridos porque foi proibido, o velório, etc., foi muito limitado. Então, um dos grandes aprendizados na pandemia nesse sentido foi o de valorizar essa relação. A outra questão, que aí diz mais respeito mesmo à questão que surgiu aqui para a gente estudar esse tema, diz aos casais. Né? Muitas vezes, em muitos dos casos, né, essa convivência dos casais no cotidiano, no diuturno, né, não era um hábito para muitas das pessoas. E isso pode ter trazido problemas, porque trazia para essas pessoas uma nova sensação, uma sensação de desconforto, porque afinal a gente vai levando a nossa vida, cada um de nós temos as nossas manias, as nossas formas de olhar o mundo, e que numa convivência menos diuturna, menos constante, menos próxima, a gente consegue até administrar. E às vezes nos falta, né, nessa convivência muito próxima, nos falta o entendimento. Se a gente pensar que estávamos nós todos sofrendo ali com todas as dificuldades, as incertezas, a dor, né, isso trouxe em muitos dos casos para aqueles espíritos que estão numa jornada comum, mas que não estão tão alinhados e que os propósitos não estão se mostrando exatamente iguais, houve muita separação, houve muito desconforto, houve muita dificuldade, assim como houve o fortalecimento de vários casais, né? A gente conhece também o lado oposto, são várias pessoas que se descobriram ao longo de tanto tempo nessa pandemia, nessa convivência, e que valorizaram mais ter ao seu lado aquela pessoa que marchava com você, que tinha o mesmo entendimento. Então, quando a resposta dos espíritos nos fala de desenvolvimento, é isso. Nós temos uma faixa de desenvolvimento comum. Quando esses casais são formados por pessoas que estão ali muito próximos, que têm objetivos comuns, tal, fica mais fácil a gente tentar a harmonia. E seja lá, não é ser muito elevado ou menos elevado. Se você tem uma mesma faixa de compreensão, isso fica muito mais fácil. Então, a pandemia fez com que a gente descobrisse onde é que estávamos as nossas relações. E como é que a gente descobre isso? A gente descobre também fazendo uma avaliação, cuidando do nosso autoconhecimento para entender, bom, estou nessa relação, como ela funciona? Tem coisas que a gente não gosta na relação? Lógico, todo mundo tem. Um aspecto ou outro do seu parceiro, por mais harmônico, por melhor, tem coisas que a gente não é a mesma forma que a gente lidaria, enfim. Mas a gente está aí para isso, para compreender, para auxiliar, para ajudar essa pessoa, para ser ajudado quando a gente está indo para o caminho equivocado. Então, se a gente tem a mesma honestidade de propósito, se temos o mesmo projeto, se nossos espíritos de fato estão organizados na mesma finalidade desse crescimento familiar, desse desenvolvimento, fica muito mais fácil da gente ir adiante. E muitos casais descobriram isso, que tem um entendimento muito maior do que aquele que aparecia, né? Por mais harmônicos que fossem, essa convivência diuturna trouxe essa sensação, esse sentimento e esse aprendizado. Na contrapartida disso, existem aqueles espíritos que acabaram, aqueles casais que acabaram por se separar. Isso é ruim ou é bom? Não é ruim nem é bom. A gente sempre está buscando harmonia e a gente às vezes imagina que a harmonia está nas pessoas se darem bem e ficarem juntos para sempre. Mas a gente já entendeu que não é assim que funciona. Né? Nossas escolhas de marido, de mulher, de parceiros, enfim,
Isso vai acontecendo de forma das situações, das conjunturas que nos encontramos no mundo. Cada um de nós somos espíritos na nossa trajetória, e se nos associamos a um espírito que tem uma trajetória semelhante, a chance de caminhar melhor essa relação é muito maior, porque estamos aí com o mesmo propósito. Esse é um propósito que está dentro de nós, está dentro do nosso plano encarnatório, isso não está não é mérito ou demérito de ninguém. São visões diferentes, objetivos diferentes que a gente pode se descobrir lá na frente que, olha, legal, tem vários... Essa pessoa me diz muita coisa, é muito significativa, mas hoje eu não consigo ir mais adiante. Nossos objetivos acabaram se separando, indo para universos diferentes. Isso também não está errado. Aqueles que conseguiram fazer esse processo de mudança ao longo da pandemia também fizeram um grande exercício de autoconhecimento, porque afinal nós todos nascemos para sermos felizes. Nós temos que buscar a nossa felicidade, nós temos que buscar a nossa harmonia. E só se nós estamos associados num casal que não consegue mais ter essa mesma vontade, esse mesmo caminho, os mesmos sentimentos de desenvolvimento, por vezes é muito melhor que esse casal tenha a chance de ser feliz de outra forma. Né? O que a gente precisa tomar cuidado nessas relações familiares é que elas sejam dissolvidas com muita clareza, com respeito, compreendendo a situação de cada um. Afinal, todo mundo que se manteve em alguma relação, se manteve nessa relação por uma relação que começou com amor, com afeto, com amizade, com algum sentimento valoroso. Ninguém se junta por sentimentos que não sejam valorosos. Então a gente precisa aprender a se respeitar, né? Entender essa diversidade, entender o que o outro buscava no seu caminho. Então, essa situação, a pandemia acabou trazendo mais clara, porque quando você faz essa convivência do casal ficar muito mais próxima, a gente tem a chance de se repensar, de entender, de compreender essa situação, e aí, sendo um caminho de estarmos juntos e seguirmos, é um caminho de seguirmos por caminhos diferentes, felizes, né? Buscando a felicidade de outra forma, encontrando aquilo que nós viemos buscar nesse momento, nessa nossa reencarnação, né? Então, assim, o que a pandemia acabou trazendo como um aprendizado maior é que, nessa área das relações familiares, a gente não pode perder a oportunidade do abraço, de pedir as desculpas, né, das falhas que cometemos, de demonstrar essa compreensão e entendimento sobre a dificuldade que tenhamos nessa relação familiar e essa possibilidade de termos aí o nosso autoconhecimento, o nosso autoquestionamento, para buscarmos de fato, compreendermos de fato em que lugar nós estamos e por quais caminhos vão a nossa finalidade. Desde que a gente faça isso sempre com honestidade de propósito, a gente vai no caminho certo, no caminho do crescimento e no caminho do respeito. Então, esse aprendizado com a pandemia nas relações familiares foi isso. Ou a gente teve que aprender essa convivência muito próxima, que não estávamos acostumados, ou tivemos que aprender a convivência muito longe e o sentimento de perda e de perda de oportunidade. Então, seguramente, isso mexeu com cada um de nós e somos diferentes. Valorizamos mais essa necessidade do encontro, a necessidade do contato, a necessidade de estarmos próximos daqueles entes queridos e também aprendemos a valorizar aquele que está conosco no dia a dia, muito próximo e que convive com as nossas imperfeições, convive com as nossas dificuldades e nos auxilia a passar por elas, assim como nós conseguimos nos organizar, estarmos juntos e passarmos por dificuldades, por transformações, assim como aqueles que compreenderam que o caminho era equivocado e têm a possibilidade de seguir no caminho da felicidade com honestidade de propósito, com respeito e com acolhimento para essa relação que se encerra, mas cada um seguindo no caminho da transformação, da melhoria e do crescimento. Então, que a gente aproveite a possibilidade de celebrar as nossas relações familiares, respeitá-las com as alegrias, com as dificuldades, com tudo com o pacote completo que vem, porque não nos esqueçamos, a família que recebemos é a família que necessitamos. Então, vamos usar bem essa experiência e nos melhorarmos e atingirmos aí
o objetivo que viemos buscar nessa nossa encarnação. Agradeço a todos, espero que todos possam estar aqui na próxima semana, e a próxima semana a Flávia vai nos trazer o tema da morte. Então eu já falei um pouco da perda em um outro momento, que tem uma relação com a morte, mas era da sensação de perda, e a Flávia vai trazer muito mais a visão da morte, pelo entendimento do que acontece com o espírito, qual o desenvolvimento do espírito depois desse momento da morte, do desencarne. Então que todos tenhamos uma boa semana e possamos estar juntos na próxima semana. Um grande abraço a todos.